Hoje é dia do nosso quadro Lê Responde. Estamos no vídeo número 7. Nesse quadro, eu respondo algumas questões de provas para vocês e eu separei aqui duas questões da prova de residência multiprofissional na área de fisioterapia da Unifesp. Vamos lá, então, discutir algumas questões? Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica. Se você é novo aqui no canal, aqui a gente fala bastante sobre temas de fisiologia respiratória, fisioterapia neonatal, fisioterapia pediátrica. E toda semana a gente tem esse quadro aqui no canal, que é chamado de Lê Responde, em que eu vou comentar algumas questões de provas de concursos, provas de residência, provas da prova de título de especialista. Então, para hoje, eu separei duas questões da prova da Unifesp de 2019 e 2020. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam, então, verificar comigo essas questões. Vamos lá, então, dar início. Aqui, primeira questão que eu separei para vocês, que é sobre fisiologia respiratória. Então, a questão falava sobre fisiologia respiratória, assinale a alternativa correta. Vamos ver quais eram as alternativas, então. A hipoventilação gera diminuição da PaCO2 e hipoxemia? Essa daqui está errada. Por que está errada? Porque a hipoventilação vai fazer acumular o CO2, então vai levar a um aumento da PaCO2 e também a uma redução da oxigenação da PaO2, por isso uma hipoxemia. Mas aqui estava errado por conta da diminuição da PaCO2. Segunda alternativa, a ventilação alveolar é diretamente proporcional à PaCO2? Também está errado, porque quanto menor a ventilação alveolar, e a gente acabou de falar que a hipoventilação gera aumento da PaCO2, né? Então, quanto menor a ventilação, maior vai ser a PaCO2. Isso mostra que eles são grandezas inversamente proporcionais, por isso que essa daqui está errada. Alternativa C. Baseado na lei de Fick, a difusão é diretamente proporcional à distância alvéolo capilar. A lei de Fick fala pra gente que tem vídeo aqui no canal explicando um pouquinho melhor. Vou deixar aqui no card para vocês entenderem melhor assistindo ao vídeo da lei de Fick. Mas, de acordo com a lei de Fick, a gente tem a difusão sendo maior. Quanto maior for a diferença de pressão entre os dois pontos, entre o alvéolo e o capilar, maior quanto maior for a área de troca, maior quanto maior for a solubilidade do gás, mas ela é inversamente proporcional à espessura da barreira. Então, quanto mais distante o capilar estiver do alvéolo, mais difícil vai ser a troca, diferente do que acontece, por exemplo, aqui, que o alvéolo e o capilar estão muito próximos. Então, aqui, olha, quanto maior a distância, menor vai ser a difusão, ela é inversamente proporcional e não diretamente proporcional, por isso que essa também está errada. Alternativa D. No shunt pulmonar, os alvéolos apresentam-se ventilados e não perfundidos? Não! Lembra que shunt é a mistura de sangue oxigenado com sangue pouco oxigenado. Então, se a gente tem aqui um alvéolo participando de trocas gasosas, beleza, está ventilado. Agora, quando um alvéolo está atelectasiado, o sangue passa por aqui e não acontece troca adequada. Essa daqui é uma alteração de trocas gasosas que é chamada de shunt intrapulmonar. Também tem vídeo aqui no canal, vou deixar para vocês no card e na descrição do vídeo para vocês poderem assistir, mas aqui então a gente tem uma situação que os alvéolos não estão ventilados apesar de estarem perfundidos, tudo bem? Então essa daqui também estava errada. Só sobrou para a gente a alternativa E, que era a alternativa correta, que fala para a gente então que no espaço morto alveolar a relação ventilação-perfusão está aumentada. Bom, a gente tem que ter uma adequada ventilação-perfusão, tanto ventilação como perfusão, para a gente ter uma relação VQ, uma relação ventilação-perfusão de aproximadamente 1 até 1,2. Sempre que a gente tiver uma situação em que não existe ventilação, mas existe perfusão acontecendo, a gente tem o que a gente chama de efeito shunt, que é o que a gente tinha visto na alternativa anterior. Agora, se a gente tiver um alvéolo que está ventilado, mas que não está perfundido, imagina que tenho aqui um TEP e não acontece a perfusão, eu tenho ventilação, mas eu não tenho a perfusão. Isso significa que se a minha perfusão for de 5 litros por minuto, 10 litros por minuto, o que for, e a perfusão é zero, por exemplo, ou está muito reduzida, quanto maior for a ventilação, maior vai ser a relação VQ, mas isso não quer dizer que esteja melhor, que esteja adequado.
Também tem vídeo aqui no canal falando para vocês sobre a relação VQ, para vocês entenderem um pouco melhor. Mas então, quanto maior a ventilação, se não houver perfusão, a gente vai ter o que a gente chama de efeito espaço morto, né? Espaço morto alveolar. Isso significa que a relação ventilação-perfusão vai estar aumentada, tudo bem? Então, a alternativa E era a alternativa correta. Bom, segunda questão que eu coloquei aqui para vocês, essa primeira falava bastante de fisiologia, é muito bonito de ver como a difusão acontece, né? Eu sou apaixonada pela fisiologia, especialmente fisiologia cardiorrespiratória, e essa daqui também fala bastante de fisiologia. Olha só, sobre os volumes e capacidades pulmonares, assinale a alternativa correta. Vamos relembrar quais são os volumes e capacidades para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mais uma vez, vou deixar vídeo aqui no canal que a gente fala sobre volumes e capacidades. Mas olha só, então a gente tem aqui, respirando tranquilamente, o que a gente chama de volume corrente. Se a gente fizer uma inspiração profunda depois do volume corrente, a gente chega no volume de reserva inspiratório, e se a gente fizer uma expiração forçada, além do volume corrente, porque lembra que aqui no volume corrente, respiração tranquila, a expiração é passiva. Eu nem uso musculatura expiratória. Agora, se eu quiser forçar a expiração, eu vou usar musculatura abdominal, vou usar intercostais internos, e aí então eu chego no volume de reserva expiratório, tudo bem? Além desses 3 volumes, a gente tem um certo volume que fica aqui nos pulmões depois de uma respiração forçada, que é chamado de volume residual. E aqui vamos imaginar que eu voltei para volume corrente. Então, esses são os volumes pulmonares. Capacidades pulmonares correspondem à soma de 2 ou mais desses volumes. Então, eu tenho aqui a soma de volume corrente e volume de reserva ins como a minha capacidade inspiratória. Eu tenho tudo que eu consigo colocar para dentro e para fora, chamado de capacidade vital. Tudo que fica nos pulmões depois de uma expiração tranquila, então eu estou em volume corrente e ficou uma quantidade de ar nos meus pulmões, que eu não forcei a expiração, isso é chamado de capacidade residual funcional. E por fim, a gente tem a soma de todos os volumes, que é a capacidade pulmonar total, tudo bem? Pensando em tudo isso, então, vamos entender as alternativas para ver qual que estava correta. Alternativa A. O volume corrente é o volume de ar que o indivíduo inspira em 1 minuto. Não, isso daqui está errado. Volume minuto nada mais é do que volume corrente vezes frequência respiratória. O volume minuto é o quanto que eu consigo colocar de ar para dentro e para fora dos pulmões em 1 minuto, daí eu vou considerar o volume corrente vezes a frequência. Aqui, no caso, o volume corrente não corresponde ao que o indivíduo inspira, né? Isso aqui seria o volume minuto mesmo. Então, tá errado. Alternativa B. A capacidade vital é o volume de ar deslocado em uma expiração máxima logo após uma inspiração máxima. Então, olha só, lembra que capacidade vital vai desde o volume de reserva ins até o volume de reserva ex. Então, essa alternativa estava correta, tudo bem? Isso corresponde à capacidade vital. Vamos entender por que as outras estavam erradas, porque às vezes a gente tem uma confusãozinha, né? Acha que é pegadinha, então vamos entender aqui. O volume de gás que permanece no pulmão após uma expiração normal é o volume residual. Tá errado aqui porque ele falava de uma expiração normal. O volume residual é o que sobra depois de uma expiração forçada. Então, essa alternativa estava errada. A capacidade residual funcional é o volume de gás que permanece nos pulmões após uma expiração máxima. Não, olha só, a capacidade residual funcional é o volume que permanece nos pulmões depois de uma respiração tranquila, depois do volume corrente. Então, essa também estava errada. E, por fim, a capacidade pulmonar total é a quantidade de ar exalada dos pulmões após uma expiração máxima. Não, capacidade pulmonar total envolve todos os volumes, inclusive o volume residual, que é aquele que permanece nos pulmões mesmo depois de uma expiração máxima. Tudo bem? Então, espero que você tenha compreendido essas questões de provas. Sugiro que você acesse os vídeos que eu comentei ao longo desse, que a gente já tem aqui no canal, falando sobre fisiologia respiratória, falando sobre esses conceitos. E como eu sempre digo, né, a fisiologia é a base para a gente entender todo o restante. Então, entendendo essas características fisiológicas, a gente consegue fazer o raciocínio para entender outros conceitos, inclusive sobre a nossa atuação. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Eu te vejo numa próxima. Até mais!